edição da Semana Darwin. Não sei se vocês estiveram aqui antes, mas eu tenho dito, o Museu de Zoologia, ele celebra o Dia de Darwin desde 2005, né, quando a então governadora do Rio de Janeiro declarou para a imprensa que não acreditava na teoria da evolução. Alunos de pós-graduação do Museu de Zoologia, junto com o diretor científico da época, que era o professor Carlos Pina, organizaram um evento numa livraria no Rio de Janeiro e para falar sobre a lógica do pensamento evolutivo no dia de nascimento do Charles Darwin, né, que é 12 de fevereiro. A gente fez esse evento no Rio de Janeiro, ele teve uma repercussão enorme e fomos cobrados do porquê que o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo estava fazendo um evento tão relevante no Rio de Janeiro e não fazia o mesmo aqui em São Paulo. Então, a partir de 2006, o Museu de Zoologia começou a celebrar o Dia de Darwin, tanto no Rio quanto em São Paulo. De lá para cá, o Dia de Darwin cresceu. Então, ele foi se transformando no final de semana festivo, depois na Semana Darwin, e esse ano, diante das circunstâncias políticas do nosso país, né, a gente resolveu que seria muito importante celebrar o Ano Darwin. Até porque, nesse ano, a gente de fato celebra 160 anos de publicação do livro mais conhecido dele, O Origem das Espécies. Então, o museu vai oferecer, né, uma programação variada ao longo do ano em torno da biologia evolutiva, mas ele centrou força nessa semana que ficou conhecida como a Semana Darwin, em torno do nascimento de Darwin. Tá? Então, hoje a gente tem o prazer de contar com a contribuição do Luiz Henrique Santana. Ele é doutorando do Instituto de Psicologia, trabalha com psicologia experimental. Ele vai falar um bocado sobre o que ele faz hoje aqui para vocês, e a gente vai ter a oportunidade então de conhecer um pouco mais sobre essa questão da evolução da mente e do cérebro. Eu agradeço muitíssimo o Luiz Henrique por ter aceitado o convite de contribuir para a nossa programação, e eu espero para vocês que todos vocês tenham uma ótima manhã, muito interessante, e aproveitem essa oportunidade. Obrigada. Obrigado, professora. Todo mundo consegue me ouvir se eu ficar com esse tom? Estou tratando a garganta essa semana, então não posso falar muito mais alto que isso, mas espero que dê para atingir todo mundo aí, tá bom? Como a professora falou, meu nome é Luiz Henrique, eu sou psicólogo e eu sou mais um entusiasta, talvez, da evolução do que propriamente um especialista, mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje de verdade, até porque esse cara especial nasceu muito antes de mim, morreu muito antes de eu nascer, mas foi graças a ele que eu me inspirei a começar a fazer ciência, a me preocupar com ciência e começar a construir a carreira que eu tenho perseguido até aqui. Então, para mim é uma honra estar aqui no Museu de Zoologia, tendo a chance de conversar com vocês hoje, tá? Obrigado. Então, aqui eu trouxe, só para dar uma ideia mais ou menos de alguns pontos que a gente vai falar. Eu imagino que talvez vocês já conheçam Darwin, já tenham visto várias coisas sobre, talvez alguns já tenham estudado sobre evolução. Eu vou falar do Darwin, eu vou fazer alguns recortes. Então, a obra é extremamente vasta, como vocês já devem ter uma ideia, uma pessoa inspiradora com uma obra extremamente rica. Mas eu vou fazer alguns recortes para especificamente a gente compreender o impacto que ele teve sobre as ciências da mente e do comportamento, mais relacionadas à psicologia, que é a minha área, e para a gente poder compreender como esse raciocínio seminal que ele lançou permitiu que a gente compreendesse várias formas de manifestação da mente, para além da nossa humana, e também sobre a história natural dessa mente, tá bom? Esses aqui são alguns tópicos que a gente vai passar ao longo do caminho, só para a gente não se perder. E eu queria começar fazendo uma homenagem para um outro museu.
Gosto muito do Museu de Zoologia, já tive a chance de ser aluno aqui com a professora Maria Isabel. Mas a minha história com o Darwin, ela começa nesse museu, o Museu Emílio Gueldi, o Museu Paraense Emílio Gueldi, que funciona lá em Belém do Pará. Ele tem um campus de pesquisa, que é um pouco mais afastado do centro da cidade, e você tem o campus de visitação, que ele é um encrustado de mata nativa amazônica no meio da cidade, muito bem localizado e razoavelmente de fácil acesso para as pessoas da cidade. Disponível, acessível, se você é estudante, é praticamente de graça, ele recebe visitações. E acima de tudo foi a minha casa para estudar evolução, porque fui andando por aqui num sol de 45 graus, às vezes, a sensação térmica pelo vento parecia muito com isso, que eu tive a chance de ler a origem das espécies pela primeira vez. O museu, como várias outras instituições científicas, né, como a gente tem visto, tem passado por muitas dificuldades. Ele foi ameaçado de ser fechado e às vezes é só num momento de crise que a gente percebe ao mesmo tempo a importância de certas instituições e a preocupação, né, o valor que a sociedade atribui a elas. Então faz mais ou menos uns 2 anos que ele começou a sofrer essas ameaças e vários membros da sociedade civil começaram a se organizar para abraçar o museu. Então começou a se organizar ONGs, associações de apoio, de suporte às iniciativas de educação científica, divulgação científica do museu. Vários acadêmicos, intelectuais, artistas passaram também a pensar projetos para cooperar com o museu. Foi aberto um espaço cultural lá dentro, pequeno, com um café, uma livraria pequena dentro desse espaço de visitação, mas foi aberto. Um catálogo novo de exposições foi pensado e o museu tem se revitalizado na sua relação com a sociedade a partir dessa crise. Nem tudo se resolve sem dinheiro, mas eu acho muito interessante ver que no meio de tudo isso que a gente tem visto acontecer com a ciência e a tecnologia no Brasil, que a gente possa ter uma instituição dessa aqui que tem mais de 150 anos de história ser abraçada, né, no momento de necessidade pelas pessoas que foram transformadas por ela. Acho isso muito legal. Então, eu estou botando aqui também um link para que vocês possam conhecer, se deem a chance de conhecer, tem muita coisa legal, incluindo contato de pessoas do museu com grandes nomes da história da Revolução, né? Eu gosto de começar essa fala por aqui. Eu acho que quando a gente está pensando em evolução, tudo começa com uma viagem. Para quem já teve algum contato com aquela série Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, na abertura da série clássica, você tem uma música que é muito marcante para quem acompanha a série, acompanhada disso aqui. O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Para quem conhece um pouco da série, sabe que a Enterprise ela faz parte de uma frota estelar, né, de uma federação de planetas que ela explora o universo, que ela tem uma essência exploradora, ela assume a nossa essência humana exploradora, curiosa para saber o que tem mais ali adiante, em termos de planetas, de possibilidades, de realidades. E ela é basicamente uma nave de cientistas vagando pelo espaço. Embora ela seja uma série de ficção, né, como várias outras tantas, ela é uma viagem ficcional, mas é uma viagem em termos de possibilidade, num universo extremamente curioso, como várias outras que a gente conhece, de várias outras obras, essas aqui todas razoavelmente contemporâneas do pensamento evolutivo. Quando a gente vai falar do Darwin e sobre a origem, na verdade, tanto talvez da biologia como ciência, quanto da psicologia,
eu acho que a gente tem que pensar no que é esse contexto. O século XIX ele é um contexto de possibilidades, de curiosidade e de exploração dessas realidades diferentes. Ele é uma viagem por si só. O Darwin ele é um shift, uma mudança, ele é paradigmático, também porque ele está dentro desse contexto. Ele mesmo faz as suas viagens, além de possibilitar para a gente fazer as nossas, graças ao que ele pensou. E eu acho que a gente tem que começar por aí. Começar falando um pouco sobre viagens que foram importantes. O Darwin ele nasce num contexto bem diferente do nosso. Hoje a gente, quando pensa em conhecimento, talvez pense em um computador, celular, alguns lugares talvez, em universidade, mas talvez principalmente dispositivos ou plataformas. Eu penso na Wikipedia, eu penso no Google, eu penso na plataforma tal, onde eu baixo os meus artigos e as minhas coisas, no Mendeley, amém, onde eu organizo as minhas referências, meus textos e tal. Mas tudo isso hoje para a gente está na palma da mão. Não era exatamente assim que acontecia há um tempo atrás, nem tanto tempo atrás. Mas na época do Darwin, para você conhecer muita coisa, você quase que inevitavelmente precisaria visitar muita coisa. Não necessariamente com teclado, nem necessariamente com um avião, mas muito provavelmente com um navio, um barco, coisas do tipo. Ou numa carroça, se você está explorando via terrestre. É nesse contexto que surge uma cultura de expedições científicas. Depois das grandes navegações, século XV, XVI, meados para o final do século XVII e ao longo de praticamente todo o século XIX, a gente vai ver incursões, expedições, principalmente nesse caso de países europeus, ao longo do globo, explorando esse planeta que estava sendo redescoberto, ou descoberto em muitos casos, por esses povos europeus. E é nesse ciclo de descobertas, com um volume grande de informação sendo produzido, que você começa a ver a construção de instituições novas, como os museus de ciência, bibliotecas nacionais, que elas passam a armazenar conhecimento e acumular conhecimento na forma de textos, catálogos, enciclopédias voltadas aos estudos naturalísticos, de geologia, oceanografia, meteorologia e, claro, das ciências da vida, né? Da zoologia, da botânica, ainda tudo muito fragmentado na medida em que não existia uma ideia, uma ciência unificada da vida como a gente tem hoje, né? A biologia. Mas é aqui que começa. E um dos caras que foi o precursor disso, né, um contemporâneo do Darwin, na verdade não precursor exatamente, mas ficou muito conhecido dentro do meio acadêmico, foi o Humboldt, que ele fez vários trabalhos com geografia, foi um precursor dos estudos etnográficos com diferentes povos, muitos aqui inclusive da América Latina, América do Sul, Centro-América também. E o Humboldt ele se tornou, depois de alguns anos dessas expedições que ele fez, uma figura proeminente. Ele é um retrato do que era esse pesquisador, explorador do século XIX, um viajante, um curioso e um intelectual de amplo conhecimento, né? Precursor de estudos geográficos, etnográficos, biológicos, tanto em botânica quanto sobre animais. Então, essa é a figura desse intelectual que se constitui e se consolida ao longo do século XIX. E os dois caras que eu vou mais falar aqui hoje, eles estão dentro desse contexto também. O Darwin e o William James, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Eles dois são viajantes. Eles constroem o conhecimento, constroem o percurso deles a partir disso. E essas viagens, elas expõem essas pessoas às diferenças de cultura, às diferenças de ambiente e ensinam uma lição muito preciosa que desde já vale a pena a gente levar em conta.
conhecimento ele é contextual. Dependendo do que você vai conhecer, dependendo de contra que você vai contrastar as suas ideias, as evidências, os argumentos que você tem, você vai transformar esse conhecimento de uma maneira. É daqui que a gente vai partir. Uma última coisa sobre o Humboldt é que ele foi uma das pessoas que ajudou a divulgar a ciência. Esse intelectual explorador, ele é também não só um aventureiro, mas ele também é um educador, um entusiasta do conhecimento. O Humboldt ele passou 25 anos escrevendo uma coleção de 4 livros chamada Cosmos, que nada mais eram do que textos de educação e divulgação científica, como vários outros antes dele, desde Galileu, talvez até antes, mas ele, pela importância e pela diversidade de conhecimento, esse texto aqui foi muito importante, influenciou vários estudiosos e não estudiosos necessariamente do século XIX, até o início do século XX. Foram 25 anos escrevendo esse texto. Ele morreu aos 90 anos e morreu escrevendo o 5º volume, que não chegou a ser publicado no ciclo de vida dele. Então, esse perfil ele é um perfil explorador, ele é um perfil interdisciplinar, por assim dizer, e ele é um perfil educador também. O Darwin ele vai passar por várias dessas características também. Nas viagens dele no HMS Beagle, ele vai ter essa vivência do explorador, ele vai conhecer lugares diferentes, um inglês do século XIX, atravessar o Oceano Atlântico, conhecer o Rio de Janeiro, conhecer a América Latina de um modo geral, em um outro momento histórico ainda, anterior ao nosso, com certeza é algo que transforma a sua forma de ver e conceber como se organizam as pessoas e quão natural ou não é a nossa forma de viver. Tem várias diferenças em relação à forma de organização da sociedade inglesa, desse período com a nossa aqui, não passam despercebidas a ele, ele faz anotações nos seus diários, no seu caderno sobre essas diferenças, sobre essas características nossas daqui, por assim dizer. Claro que a gente vai se ater mais ao Darwin estudioso do comportamento e da variabilidade das características naturais, mas também tem várias curiosidades que acho que é legal a gente ir explorando, conhecendo devagar sobre ele. Essas viagens do Beagle, elas duraram 5 anos. No final, o Darwin produziu um texto, os diários dele sobre a viagem, publicando esses diários sobre a viagem do Beagle, que a princípio era o produto que ele tinha a respeito daquele ciclo de experiências e contatos que ele teve com a flora e com a fauna nativa de outros lugares. O que a gente não sabia nessa época aqui, até 36, é que na verdade essa viagem ela tinha ajudado o Darwin a conceber ideias que elas eram bastante inovadoras para a época. Se por um lado ele não foi a pessoa que concebeu evolução como ideia intelectual, científica, mas ele foi um dos principais responsáveis por propor um mecanismo de como essa evolução funcionaria. Esse aqui a gente tem uma representação sobre o percurso do HMS Beagle. Então aqui a gente tem uma ideia mais ou menos de por onde o Darwin passou. Mas eu acho que vale a gente parar para olhar de onde ele partiu. O Darwin era um homem do século XIX e o século XIX enfrentava várias dificuldades ao lidar com um problema. O problema sobre a história da vida. De um modo geral, todos os povos têm uma narrativa que explica a origem da vida. É tradição dos povos humanos explicar de onde nós viemos, porque nós chegamos aqui e, em grande medida, também naturalizar, explicar de um ponto de vista óbvio, natural, normal, necessário, por que nós fazemos a coisa do jeito que nós fazemos, porque a gente vive do jeito que a gente vive. Essa narrativa, no caso desses povos europeus do século
XIX, ela era basicamente inspirada num livro sagrado, na Bíblia. Independente de católicos ou protestantes, a maior parte da população europeia era cristã, e a base desse texto da Bíblia tinha uma narrativa sobre como era a origem das coisas, do universo, e a origem da vida, como ela foi concebida, o tempo em que ela foi concebida, a forma, o critério. E esse critério, ele era dirigido a falar da vida como algo pronto, como algo cerrado, algo perfeito. E se é algo pronto e algo perfeito, tem um conjunto de coisas que começou a se acumular no século XIX, embora já existissem evidências desde bem antes, mas o conjunto dessa acumulação de evidências científicas, que eu vou mencionar aqui, elas acabam tornando público, gerando um desconforto social em termos de como pode a vida ser pronta e perfeita se eu tenho essas coisas aqui. Se eu vejo, por exemplo, espécies como o dodô, que ele é extinto, de repente ele desaparece. Então, dentro de um determinado espaço, aquela população inteira desaparece, ela não existe mais. Como é que o equilíbrio ele existia, continua ou se transforma, se é possível, se existem extinções? A partir de que momento, da feita que eu estou estudando o ambiente natural em diferentes continentes, por que eu consigo ver espécies ou variedades de animais, de modo geral, às vezes muito próximas, em lugares bastante diferentes do globo, ou razoavelmente numa mesma região, animais bastante diferentes, com características salientes que marcam essas diferenças de cor, de forma, tamanho, etc. Qual o impacto que tem esse negócio aqui para como eu falo da vida? Isso aqui, esses fósseis, será que eles são marcas do tempo em pedras? Ou será que eles dão a dica de que, de alguma maneira, existiram animais em um outro tempo que não existem mais? E outro problema é como é que eu lido com a Terra? Estudando a composição das camadas do solo, do subsolo, não é difícil você notar que existem diferenças em termos dos minerais que você encontra, claro, a composição desses minerais, algumas características que são macroscópicas, então às vezes você encontra ossos de um tipo de animal dentro de uma determinada faixa, na outra não tem nada, e de repente lá embaixo você acha mais outro animal. Será que isso é totalmente ao acaso? Mas se a natureza é pronta e perfeita, tudo tem a sua função e seu porquê, tem que ter uma razão para isso acontecer. E essa razão para isso acontecer significa o quê? Quando eu olho o grande quadro, o que isso me conta sobre a história da vida? Esses são os problemas que o Darwin estava enfrentando. Em grande medida, a gente pode se fazer essas perguntas até hoje. A gente ainda não conhece hoje, nós pessoas comuns, boa parte dessas evidências aqui. E é por isso, talvez, que para muitos a evolução ela soe como uma teoria, como uma ideia qualquer. Na verdade, ela é justamente a descrição desse conjunto de evidências de uma maneira organizada. Então, ela não é uma simples ideia ou opinião, mas ela descreve esse processo. Só a partir da integração desse conjunto de evidências é que a gente conseguiu começar a compreender que existia um processo natural que a gente não conseguia ver antes. Assim como a gente precisou de um dia um microscópio para ver uma célula, a gente precisou de um meio para ver um objeto, a gente precisou de um conjunto de lentes, como essas aqui, para conseguir ver um processo grande como a evolução. Então, essa é uma das coisas que marca a diferença. E o Darwin ele era sensível a isso. A partir disso, é que ele vai começar a pensar como explicar o processo. O problema dele
já não é exatamente, pessoalmente para ele, ele vai ter a fase de descobrir o processo. Mas quando a gente fala em termos do que ele produziu intelectualmente, ele passa a aceitar, entender a evolução como um processo natural, e a grande contribuição dele talvez vai ser para a ciência como acontece o processo, quais são os meios que tornam a evolução possível. E esse esboço aqui dá uma ideia para a gente sobre como é que isso de fato vai acontecer. Esse aqui é um esboço de 1937 da árvore da vida. Isso aqui vai dar a ideia de como o Darwin pensava a evolução em termos de origens comuns para seres que a gente consegue observar hoje no nosso ambiente natural. Okay? Essa origem comum, ela vai ser o nosso ponto de convergência, de parentesco, por assim dizer, com outros organismos. E isso começa a contar então a história natural da vida na Terra. Em algum momento, houve esses momentos em que várias coisas que são hoje diferentes não eram tão diferentes, ou eram razoavelmente próximas para a gente dizer que elas pertenciam a uma mesma categoria, a uma mesma variedade, a uma mesma espécie, a um mesmo tipo, por assim dizer, que vai fazendo a gente, olhando para trás, chegar a tipos cada vez mais ancestrais em relação àquilo que a gente vê hoje para a diversidade da vida. Depois desse ciclo, falando de 37, a gente tem uma grande história do Darwin, de como ele amadurece o sistema dele, que é incrível, mas eu preciso me ater a algumas coisas apenas para a gente poder chegar aos nossos pontos sobre a evolução da mente. Então eu vou dar um salto criminoso quase, de 22 anos, para que a gente possa chegar àquele texto que que inaugura o raciocínio, a base do raciocínio evolutivo que a gente mantém em grande medida até hoje, tá? Que é a origem das espécies. Nesse livro ele vai tratar de vários assuntos, como a analogia que ele faz à variação sobre a domesticação e como a variação se distribui na natureza. Então ele vai criar uma analogia entre como aquilo que a gente vê na nossa vida cotidiana, que permite a gente entender que um poodle é um poodle e um pitbull é um pitbull, mas ambos são cães, é a base de como funciona também a variação, a variabilidade no ambiente natural. Então, se você estabeleceu um certo conjunto, um contexto de como esses animais, como cães, cruzam, em algumas gerações você é capaz de produzir uma variedade como um poodle, um pug, aquele salsichinha, e outras variedades como o husky siberiano, o fila brasileiro, esse tipo de coisa. Quando você programa esse cruzamento de variedades que podem ter um tamanho menor, um temperamento diferente, presas maiores, um focinho mais estreito, você vai produzir indivíduos, em alguma medida, que guardam essas propriedades. E ao longo de algumas gerações você vai gerar uma diferença entre aqueles que têm aquela reprodução diferenciada daqueles que não têm a reprodução diferenciada, certo? Então, isso que acontece na domesticação, que a gente planeja fazer, acontece em alguma medida na natureza, talvez não necessariamente planejado, mas graças àquilo que está lá, está disposto. No caso, pensando o exemplo clássico da girafinha, quem tiver o pescoço mais comprido, talvez consiga comer as folhas tão altas. Se você não tem o pescoço tão comprido, talvez você não coma a folha ou coma menos. Comendo menos, você não vai estar tão bem disposto para encontrar um parceiro. Talvez você nem encontre um parceiro que se interesse por você, e aí você não reproduz, o outro reproduz e ele segue adiante. E essa característica aqui fica pelo caminho, certo? Então, em alguma medida, você tem essa luta pela existência, que ela definitivamente não vai gerar indivíduos mais perfeitos, mas ela vai gerar indivíduos que se ajustaram àquela realidade, àquele contexto específico, tá bom?
aquilo que a gente chama de seleção natural. É seleção porque, de certa maneira, de um conjunto de características, algumas delas vão prevalecer sobre as outras, e elas prevalecem, aumentam de frequência, justamente porque o ambiente estabeleceu essas contingências, essas regras de como as coisas razoavelmente funcionam naquele momento. Ok? Muito bem. Essa variação, de alguma maneira, ela tem que ser preservada ao longo da hereditariedade. O Darwin vai propor como isso poderia acontecer, mas na verdade hoje a gente vai usar uma base que tem muito mais a ver com os trabalhos do Mendel propriamente, do Gregor Mendel, e de vários outros mecanismos genéticos que a gente descobriu depois, tá? Mas de uma forma ou de outra, essa variação só pode ser selecionada se ela for transmitida de alguma maneira ao longo das gerações, certo? De pai para filho, de filho, de avô para pai, pai para filho, etc. A seleção natural, então, ela é um mecanismo que ele propõe para explicar um processo natural, a evolução, e a evolução, ela é esse processo de descendência com modificações. Da feita que eu vou conseguindo gerar prólise, 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 que elas não são necessariamente cópias minhas, mas elas guardam algumas características minhas. Isso eu sei que acontece, esse é o processo evolutivo, e a seleção natural é o que explicaria por que e como esse processo evolutivo acontece. Dito tudo isso, mais do que esse conhecimento, eu acho que vale a gente olhar sobre o que esse texto faz para a ciência da vida. A origem das espécies, ela vai permitir que a gente observe e descreva a natureza, como a gente já fazia em grande medida, mas também que a gente possa comparar, imaginar, no sentido de construir hipóteses, conceitos, ideias, relacionando as diferentes espécies, as diferentes variedades de seres vivos, testar essas hipóteses, contextualizar, então entender como uma certa ideia, um certo processo pode ter acontecido dentro daquele contexto, como foi que aquela espécie cresceu na Amazônia, diferente da Mata Atlântica, por exemplo, tá? E, que é uma das coisas mais valiosas da ciência, reformular, mudar aquilo que a gente pensa sobre o mundo, sobre a realidade, a partir das evidências que a gente produz. É só com esse conjunto de coisas aqui que a gente de fato consegue sustentar uma explicação científica para a vida como um processo biológico que se transforma, se diferencia, que é diverso. É só com isso aqui que a gente pode ter biologia. E em grande medida, esse pedaço até aqui, ponto. O Ernst Mayr, não sei como vocês falam, já disse, então não sou eu, foi ele que falou para a biologia, mas agora eu vou dizer que em grande medida é a mesma coisa que a gente precisou passar para a psicologia. Porque a psicologia, ela é, etimologicamente falando, a palavra psicologia significa a ciência do espírito ou da alma. E definitivamente, eu sou psicólogo, mas eu não aprendi a fazer sessões de mesa branca, nem nada do tipo. Eu precisei aprender uma série de outras coisas, na verdade. E essas outras coisas, amém, só aconteceram porque isso aqui também é o que permitiu a gente pensar que a mente também tem a sua história natural. Ela não simplesmente passou a existir. Ela precisou ser constituída. Ela precisou se desenvolver, evoluir, até chegar onde ela está, para nós. Assim como provavelmente ela também evolui com outros animais, de maneiras distintas. Certo? E essa história natural da mente, por assim dizer, ela também começa a ser contada com Darwin. Em outros dois textos. O primeiro deles é o texto sobre a descendência do homem, que ele publica 12 anos depois. O Darwin
Você tem um jeito bonito de olhar, que é ele espera o conjunto de evidências se acumular como um bom e criterioso estudioso do século XIX. E tem um jeito que o homem do século XXI vai olhar, que ele passou 12 anos para publicar o outro texto. Mas nesses 12 anos ele conseguiu amadurecer grandes ideias. E realmente nesse texto de 71 ele vai de fato se expor à crítica. Porque a grande pergunta, talvez, socialmente falando, que vem da publicação da Origem das Espécies é: então, se as espécies evoluem, onde nós estamos nisso? Nós somos o final da evolução, o creme de la evolução? Qual que é o lugar desse bicho humano no meio desse processo todo? E na verdade também é nesse texto aqui de 71 que ele começa de fato a incorporar o vocábulo evolução para falar dos processos. Então ele sempre estava falando sobre descendência com modificação, sobre como flutua a variabilidade dentro de uma população e tal, mas aqui ele passa de fato a usar o termo evolução de uma maneira intercambiável com essas outras coisas, sinônimo desse processo de descendência com modificação. Aqui ele assume para ele a responsabilidade de falar sobre evolução. Nesse texto aqui também é onde ele vai lançar uma ideia, que é a ideia de seleção sexual, para poder explicar como coisas como um rabo extremamente exagerado do pavão consegue prevalecer, se atrapalha voo, se deixa ele evidente para o predador, etc. A seleção sexual ela seria um processo, um mecanismo complementar para explicar sobre essas características que não parecem se encaixar nessa narrativa selecionista, mas para nós da psicologia ela é extremamente interessante, porque da feita que você tem um organismo que tem o poder de dizer com quem eu vou copular, você tem um organismo que ele dita regras, ou pelo menos as contingências que vão afetar essa evolução, vão afetar a descendência com modificação. E aí você vai ter um reentendimento, inclusive, de papéis. Aqui você vai ter então um mecanismo inteiro que vai dizer: se na maior parte das espécies as fêmeas selecionam os machos, então quem está o poder da seleção sexual? Não sou eu que vou responder essa, vou deixar a pergunta no ar. Muito bem. No mínimo, esse tipo de pergunta, socialmente falando, deve reverberar. Reverbera. Davi é um senhor à frente dessa pergunta. Agora, uma verdade seja dita, embora ele tenha falado daqui em 71 sobre essa descendência do homem, ele não foi necessariamente o primeiro a falar. A pergunta surge, a pergunta é pública, a ciência é pública, amém? E o Huxley, contemporâneo do Darwin, entusiasta da evolução, um divulgador da evolução acima de tudo, ele publica também um livro sobre as evidências do lugar do homem na natureza, em que ele vai discutir também essa posição. É claro que o texto do Darwin tem um impacto muito grande para a gente até hoje, eu estava comentando com a professora mais cedo. Esse texto ele ainda é um dos principais, se não o principal que a gente lê quando a gente estuda a evolução em psicologia. Então ele tem uma presença muito forte para formar as pessoas que também estão pensando sobre evolução, certo? E além dele, ele estabelece então também um rascunho para uma história comparativa da evolução das funções psicológicas humanas. Nesse texto aqui, mais no final, inclusive nessa parte que ele fala sobre a seleção sexual, ele não só define essa seleção sexual, como ele também vai mencionar como a cognição, como elementos, como a relação entre os organismos de um grupo. Então, numa determinada espécie, você tem organismos que se organizam socialmente. O que poderia ter feito com que alguns se organizassem socialmente e outros não? Ou o que teria permitido que
a sociabilidade de um grupo funcione de um jeito e dentro daquela mesma espécie, mas numa outra população, funcione de uma maneira diferente. Tem uma história natural disso? Tem a ver com a evolução? Tem a ver, e ele também vai lançar algumas ideias seminais sobre isso aí. E o segundo texto, o último texto que eu vou mencionar do Darwin aqui, o texto de 1872 sobre a expressão das emoções nos animais e no homem. Ele vai falar das emoções como mecanismos de autopreservação e de comunicação. Então ele deixa bem claro, pelo menos, essas duas funções biológicas para esses eventos aqui. E aí ele, claro, casa a evolução da emoção dentro dos princípios da seleção natural. Nada mais óbvio, na medida em que eu tenho organismos que, se estão aqui, é porque conseguiram sobreviver e reproduzir, muitas vezes dentro de um ambiente social, desde invertebrados como insetos até a gente. Então, é bem provável que isso aqui tenha evoluído, porque ela gera um efeito que permite essa autopreservação e a comunicação dos organismos dentro de um determinado grupo social. Isso tudo lança os fundamentos de como pensar a vida e como pensar a história natural da mente. Então agora eu não simplesmente sinto uma emoção à toa. Uma boa ideia sobre como a gente pensava as emoções até esse momento, na verdade tinha a ver com uma noção grega sobre as emoções. A ideia de que as emoções, elas são eventos que só eu sinto, mas que elas estão necessariamente ligadas a um juízo da realidade. Se algo faz mal para mim, eu vou me sentir, eu faço essa coisa que me faz mal, eu posso sentir medo, eu posso sentir angústia, eu posso sentir raiva porque eu me sinto obrigado a isso. Mas a teoria dos filósofos estoicos, ela dizia que você tem um correlato moralmente direto entre o que você sente nas suas emoções e o mundo. Então existe um mundo, acontecem coisas nesse mundo, são públicas, acontece para mim, acontece para você. Se eu me sentir ameaçado, se eu me sentir com medo, provavelmente você vai sentir a mesma coisa, porque esse mundo, ele dita aqueles eventos e o que eu vou sentir é naturalmente necessário a partir daquele evento. Tem um correlato, tem uma identificação direta. O Darwin, ele vai dizer, talvez não necessariamente, mas com certeza para a gente em coletivo vai ter convergências, porque a gente passou por uma história natural em comum. Quem tinha medo de cobra se afastou das cobras e não tomou tanta mordida de cobra e acabou conseguindo sobreviver tempo suficiente para reproduzir. Agora a história, ela ainda é natural, mas ela é contingente. Ela depende de como as coisas aconteceram ao longo da nossa história como espécie. Varia bastante, em relação a essa ideia grega. Em grande medida, foram os trabalhos do Darwin que permitiram a gente perceber que em biologia nada faz sentido senão à luz da evolução. Provavelmente você já conhece esse texto, mas se você não conhece, veja, tem a tradução dele 100% em português. Vocês acham fácil no Google. Pode procurar por isso aqui, porque é basicamente o título. Tá bom? Vale muito a pena dar uma olhada. Esse aqui é o Theodosius Dobzhansky, acho que é assim que fala o nome dele. Também um eminente biólogo evolutivo, muito importante para a história da evolução. Vale muito a pena dar uma olhada nele também. Um entusiasta, escreveu coisas também sobre divulgação científica, vale a pena. Isso aqui é um artigo que é derivado de uma comunicação que ele fez para uma sociedade americana de professores de biologia e que eles estavam discutindo sobre por que ensinar a evolução nas escolas. Em 73, mais de 100 anos depois das publicações que eu acabei de falar,
há 46 anos agora, um texto maravilhoso e muito claro, e eu acho que todo mundo tinha que ler, ainda mais nesse contexto atual que a gente está vivendo. Muito bem, vou fechar aqui um pouco da nossa parte com o Darwin. O Darwin não é tudo, esse aqui é o Mendel que eu mencionei. Eles dois fecham uma composição muito importante da história da biologia, dos fundamentos da biologia como ciência, tá? E, em grande medida, eles também dão a base, como eu falei, para o que a gente vai discutir sobre a mente humana. Ela tem a sua própria história natural e científica. E como não podia ser diferente, essa história também começa com uma viagem. Só com uma expedição deste rapaz aqui. O William James nasceu de família bem nascida nos Estados Unidos. Ele fez a educação dele entre os Estados Unidos e a Inglaterra, aprendeu vários idiomas, se formou médico, apesar de nunca ter atuado em medicina. O William James tinha umas posições bastante curiosas a respeito da medicina, da época dele inclusive, mas ele era bastante cético em relação aos métodos pseudocientíficos, como ele classificava, que a medicina do século XIX, né, que ele conheceu, funcionava. Mas uma coisa muito legal é que quando ele tinha 23 anos, no meio da faculdade de medicina, ele conheceu um cara, o Louis Agassiz, e esse cara convidou o James para visitar o Brasil. E aqui no Brasil, ele começou a usar técnicas, fazer a classificação de espécies, né, bem a parte anatômica, taxidérmica, esse tipo de coisa. E ele passou então também a ler textos de evolução e, se não exatamente por causa da gente, com certeza junto com a gente, ele se tornou um evolucionista, inclusive debatendo com um anti-evolucionista, o que torna ele melhor ainda, porque ele passa a conhecer os argumentos. Quanto tempo tem? Oi? Quanto tempo tem? Você entende? Não? Muito bem. Além de médico, né, formado, a obra do James ela é, na verdade, credencial a ser um filósofo e um psicólogo. E é muito curioso, porque eu vou falar do James como um cientista, né, um cientista natural, um cara que ajudou a fundar a psicologia científica, e rigorosamente o James nunca entrou no laboratório. Apesar dele ter um laboratório, ter alunos no laboratório, e os alunos publicarem coisas experimentais, mas o James em si, ele basicamente emprestava o nome dele ao laboratório, porque pelo prestígio que ele tinha, ele conseguia manter as coisas funcionando. E mais do que isso, ele foi professor de Harvard durante várias décadas, e ele foi um dos primeiros professores a aceitar mulheres no laboratório dele. Porque até o final da primeira década do século XX, mais ou menos, um pouco mais agora de 100 anos atrás, mas basicamente 100 anos, as mulheres não podiam entrar na Universidade de Harvard. A partir da primeira década, elas puderam fazer a graduação em Harvard, e só lá pelos anos 30, 40, é que elas vão passar a ser autorizadas a fazer pós-graduação. Só lá para os anos 50 e 60 é que você vai começar a ver as primeiras cientistas conseguindo tocar em dinheiro de pesquisa. Tá? Então, me perdoem as meninas se eu não mencionei muitas mulheres aqui, é porque o século XIX não está favorecendo. Tá? Mas eu prometo que vai ter uma até o final. Mas então, James, ele era um cara interessante de se estudar, né? Ele veio para o Brasil, um Brasil dividido em meio àqueles debates sobre eugenia, higiene social, racismo, e entre vários acadêmicos europeus e americanos que brandavam, gritavam para quem quisesse ouvir que a pureza racial era o que devia ser perseguido, né? Arianos e etc. O James era o sereno argumentador de que é sobre a diversidade que se constrói
boas ideias e boas práticas. E não talvez à toa ele aceitava a mulher no laboratório dele. Então o James é um cara muito interessante da gente conhecer no meio disso. Tá? Ele fez as viagens para cá junto com o Louis Agassiz, como eu falei, numa expedição que durou de 65 a 66. O James ele começou a expedição, começou pelo Rio, foi para Belém, Manaus, pegou uma doença infecciosa, teve febres e tudo. Todo mundo achava que ele ia morrer, ainda bem que ele não morreu, e ele voltou para o Rio porque ele não tinha mais condições de continuar. Então o Agassiz continuou, o James ficava no Rio recebendo os espécimes e fazendo as preparações adequadas para as peças e tal, fazendo a catalogação e tal, do material que depois ia compor as publicações que o Agassiz fez a respeito dessa expedição. Tá? O Agassiz estava aqui para demonstrar que a teoria do Darwin estava errada. Ele era um anti-evolucionista, né? Um anti-darwinista, por assim dizer. Na verdade, ele propagandeava, argumentava em torno de um pró-catastrofismo. Ele achava que ele ia conseguir explicar a diversidade da vida a partir de uma grande catástrofe glacial que teria acontecido e que teria permitido que a vida se diversificasse, né, se separasse, etc. Como um bom homem no século XIX, a gente precisa compreender ele dentro desse contexto. Então, ele é um anti-evolucionista, tinha toda essa posição aqui que a gente pode pensar antiquada, e ao mesmo tempo ele é o cara que praticamente descobriu sozinho a teoria das tectônicas de placa, que a gente trabalha até hoje, para falar sobre como funciona a dinâmica dos continentes e tal, explica os terremotos, etc. Ele era um cara que acreditava em todas essas teorias eugenistas, racistas, de purificação da raça, da necessidade de você fazer essa higiene social para garantir a civilidade. Então, ele é um produto do seu tempo nessa medida, mas uma das principais colaboradoras desses trabalhos aqui era a esposa dele. Eles estiveram no Museu Nacional no século XIX e a esposa dele foi, não lembro exatamente se foi a primeira, mas uma das primeiras mulheres a poder pisar e participar das reuniões de discussão atuais daquela época sobre a evolução e sobre os avanços da ciência. O Museu Nacional do Rio de Janeiro ele organizava eventos, né, semanais, oficinas, etc., palestras com pesquisadores locais e de outros lugares para trocar informações e criar uma cultura intelectualizada, né, na capital do Império na época. E o Agassiz estava de passagem pela expedição, foi convidado a participar do evento, foi com a esposa, e quando eles chegaram na porta, o diretor do museu falou: não pode. E aí ele falou: não, ela vai participar. Ela faz parte do processo, não tem como ela não participar. E aí foi feita uma alteração do regimento para que ela pudesse participar, e essa foi nessa brecha que várias outras mulheres passaram a poder participar dos eventos. Então, para bem ou para mal, um homem do seu tempo, entre essas polaridades, certo? Muito bem. Ele mostra, né, na verdade, que em ciência, o seu trabalho, se você quer ser um cientista, um pesquisador, ele vai ser tão importante quanto for a qualidade, a amplitude e a consistência dos argumentos e das evidências que você refuta. Ele foi atrás de demonstrar que uma coisa estava errada, não aceitou a evolução até o fim da vida, mas conseguiu demonstrar a tectônica de placas, ou pelo menos especular, construir os conceitos que a gente acabaria usando para entender dessa forma depois. Ao mesmo tempo, ele era um opositor tão relevante às ideias evolutivas que ajudou a formar um ótimo evolucionista, o William James. Quando o William James volta da expedição, ele termina a formação dele médica num
nunca vai atuar, consegue uma posição na Universidade de Harvard para ganhar um salário estratosférico de $15 por ano. Maravilhoso, né? Do jeito que as coisas estão, é basicamente por aí que a gente está indo, tá? Tem um salário mínimo. Mas ele consegue uma posição na Universidade de Harvard, começa a lecionar fisiologia. Aos poucos ele se aproxima do departamento de filosofia, e é entre a fisiologia e a filosofia que ele vai ajudar a montar o departamento de psicologia em Harvard, e ele vai começar a escrever uma obra de quase 2.000 páginas, que são os princípios da psicologia, os fundamentos da psicologia, dependendo de como fica a tradução que no Brasil às vezes varia, tá? Esse é o primeiro texto. Esse texto começou a ser escrito em 1878 e foi publicado em 1890, né? O Murray, que foi o editor dele, ficava louco, o James, porque foram 12 anos para escrever, e só saiu quando ele basicamente deu o ultimato e falou: ou você publica, ou eu vou publicar o do Teaching, que era um outro rival dele. E ele falou: tudo bem, acabou, entrega, tá? Então, nesse texto ele integra conhecimentos de anatomia, fisiologia, principalmente neuroanatomia, neurofisiologia e psicologia, tá? Que nessa época tinha algumas características especiais, para propor uma ciência natural da mente de base evolutiva. Então, esse texto dele foi muito importante, muito influenciado por alguns outros, em especial o texto do Herbert Spencer, que tem o mesmo nome, foi publicado em 55, que também já tinha um rascunho de um raciocínio evolucionista, ainda que não darwiniano, né? Mas é dentro desse contexto que o James publica esse texto, que até os anos 60 ia ser a principal referência, o principal manual básico para formar psicólogos do mundo afora. E essa é uma das coisas que dá dica de por que ele foi tão relevante, ao mesmo tempo quão boa é essa obra. Ele integra, literalmente, ele pega textos de um monte de lugar e ele começa a não só apresentar aos alunos de uma maneira introdutória, mas você tem um conjunto de hipóteses, um programa de pesquisa a ser explorado para a ciência da psicologia a partir daqui. Não à toa, uma boa parte do que está aqui ainda compõe uma boa base de como a gente fala sobre as emoções humanas até hoje, por exemplo. A teoria das emoções do James, ela é, em essência, muito próxima das teorias mais modernas que a gente tem de emoções até hoje, 130 anos depois. Esse texto, apesar de já ter essa idade, ele ainda é bastante atual. Ele foi muito importante para a naturalização da mente, principalmente para você formar psicólogos que passariam a tratar a mente como um fenômeno natural, não como derivada de um espírito, ou detendo propriedades metafísicas, mas necessariamente falando sobre uma teoria natural da mente e os determinantes naturais da mente, para nós cientistas mais importantes, tá? E ela vai contar também uma história natural da consciência. E aqui a gente volta a falar bastante sobre evolução, estilo Darwin. Porque até o James, depois da seleção da origem das espécies, a grande pergunta é a consciência tão complexa que ela não poderia ter simplesmente surgido, então alguém teria que ter vindo criado ela do jeito que ela é? Ou será que é o argumento do James, ela é simplesmente tão importante, tão imprescindível, que ela não poderia não ter existido? E de alguma maneira, tudo que é vivo tem consciência. Então, aquilo que era apresentado como um problema, do tipo, como você consegue falar de evolução da mente, se o que a gente faz, seres humanos, espiritualmente, moralmente, eticamente, intelectualmente superior ao que o meu cachorro faz quando ele faz cocô fora do jornal? Como é que você pode comparar o ser humano com o ratinho que come o filhote? Como pode? É totalmente diferente. Vê que é mais complexo. O argumento de James era no sentido oposto.
Se é tão complexo, como pode ter simplesmente surgido do nada? Se você aceita todas as outras evidências sobre como funciona a vida na Terra, a natureza, você teria que abrir uma brecha enorme no meio disso para dizer, e aqui de repente, pum, aconteceu a mente humana. E em ciência a gente tende a ser mais parcimonioso. Se eu tenho um negócio que parece estar funcionando para explicar um fenômeno, eu vou primeiro usar esse negócio que já funcionou e é simples para tentar explicar o complexo. E aí depois eu vou entendendo quais são as características desse processo complexo que talvez peçam para eu ver mais alguma coisa, entender uma outra dimensão dele, falar, construir um novo conceito. Talvez eu até chegue naquela mesma ideia que você, mas eu preciso ir com calma. Essa é a ideia. Ele troca a lógica. Não é porque é complexo que deve ter surgido do nada. Justamente porque é complexo que ela tem que ter uma história natural. Isso não é à toa, né? Ele publica isso aqui e ele é um filósofo muito ligado a esse critério pragmático, prático, né? Científico da coisa. Além disso, né, o James ele é conhecido por esses dois textos, além de vários outros, mas principalmente em termos de livros, esses dois aqui, que é o livro sobre pragmatismo, que nada mais é do que uma coisa que vai definir que o nosso critério para a verdade, não é que a verdade existe, mas é que ela é útil, ela funciona, ela serve agora, ela faz sentido dentro de um contexto, mesmo que ela mude ali na frente, e principalmente que eu não tenho que aceitar nada como real, como fato, se eu não posso medir e testar. Ele parte desses critérios para chegar nessas conclusões. O James ele é um cientista, apesar de nunca ter pisado num laboratório. O laboratório que ele tinha, que ele era o diretor, presidente e tal, na verdade ele era dirigido por um outro cara, o Münsterberg, e era o Münsterberg que orientava todo mundo. Então, o James ele era quem trazia o dinheiro para o lugar, quem garantia que o negócio ia continuar aberto. Mas não necessariamente ele era o cara que ia para a bancada, conversava, ajudava a formar, né, necessariamente os alunos, por assim dizer. E como não podia dizer, como não poderia deixar de dizer, como um bom ser humano, ele era incongruente. E no meio desse conjunto de coisas extremamente objetivas, naturalísticas, ele publica esse texto, Variedades da Experiência Religiosa, que é um texto que ele publica também depois de ser um dos fundadores da Associação Americana de Parapsicologia. Ele era curioso por estudar esses fenômenos no limite da normalidade, por assim dizer, ou paranormais, tá? E nesse texto aqui ele vai relatar uma série de casos, situações que ele experienciou, porque ele fazia parte de um grupo de intelectuais, cientistas, que participavam dessa vida, dessas experiências de voodoo, de algumas religiões afro-americanas, nesse caso aqui, e mesmo de rituais de base cristã e tal, mas que tinham essa pegada paranormal, justamente para avaliar se existia uma base científica, uma base natural por trás dessa coisa, tá? Esse texto aqui é muito interessante também porque ele usa conceitos que ele lança aqui para explicar esses fenômenos. Então, ele não é, na verdade, não é um defensor dos charlatães, na verdade. Muito pelo contrário. Ele é o cara que vai tentar, de um ponto de vista razoavelmente calmo, tranquilo, analisar o fenômeno, descrevê-lo de forma objetiva e tentar entender de fato o que estava acontecendo ali. E o curioso é que a maioria dos casos ele descarta como charlatanismo, mas tem alguns casos que ele não consegue descartar. E é curioso. Talvez a gente conseguisse hoje, talvez não. Os trabalhos do James eles vão trazer a gente para o que é a psicologia hoje,
para o que se tornaria a psicologia na década seguinte, né? Apesar de ter sido contemporâneo do Pavlov, né? O Pavlov foi um dos precursores disso. Então, agora que eu sei, eu aceito de maneira razoavelmente universal que a mente ela tem uma história natural. Se eu conto a história, para eu conhecer a história natural, de como a mente chegou até nós, ela evoluiu conosco, na verdade, eu posso também falar sobre o comportamento de outros animais. Eu não preciso necessariamente olhar só para o humano. Para quem não está tão familiarizado com a psicologia científica, antes do James, ela era a ciência do homem só. Eu sou psicólogo e eu vou estudar a psique humana, a mente humana. Como eu faço isso? Olhando para dentro, com a introspecção, em condições controladas e tal, mas olhando só para mim. Então, para quem está acostumado a trabalhar com ciência, meu N é igual a 1, e sou eu mesmo. Essa é a ciência da psicologia do final do século XIX até o James. O James é um dos primeiros caras para dizer: se a mente é natural, ela tem que ter um efeito sobre o mundo. E se ela tem um efeito sobre o mundo, se eu medir o efeito do mundo, tá bom. E esse efeito no mundo é público. Então eu não preciso estudar só a mim. Eu posso estudar qualquer um. Porque qualquer um tem um comportamento. Essa é a base do porquê o Pavlov depois estudaria, por exemplo, Kant. Esse um dele não era humano, mas era o comportamento de alguém. E são as analogias do comportamento do cão com o comportamento humano que eu vou usar para compreender. Assim como Darwin fazia na expressão das emoções, com fotos, com imagens e tal, para mostrar coisas. No caso aqui, eu vou entender, no caso do Pavlov, como eu aprendo a ter medo em condições controladas. Eu vou saber qual que é a história, quais que são os mecanismos que me permitem sentir medo a partir de um cão. Porque se o cão faz, e ele é muito próximo da gente, de maneira que o jeito que, aquilo que ele vai fazer para ter medo, é mais ou menos o que eu faço para ter medo. Se eu entender o jeito dele, ele entende o meu. Isso é um raciocínio comparativo. Também só é possível quando você tem essa prerrogativa de que a vida tem uma história em comum. Aqui a gente tem um exemplo de como funcionava um outro trabalho do Thorndike. Ele botava uma caixinha, problema, ela era toda fechada, aqui tem um barbantezinho, uma porta, você botava um animalzinho aqui dentro, normalmente era um gato, mas às vezes era um cão, às vezes era um roedor grande, às vezes era uma tartaruga, uma galinha. Ele fez variações para várias espécies, Thorndike. E basicamente o animal, se ele puxasse a cordinha aqui, a porta levantava e ele conseguia sair. E ele conseguiu perceber que quando ele botava o animal lá dentro, no início o animal tentava fazer um monte de coisa e quase nada conseguia abrir a portinha. Até que uma hora ele fazia alguma coisa e puxava a cordinha e saía. Ao longo do tempo, ele passava muito tempo e depois pouco tempo na caixinha. Assim como aquilo que ele fazia pouco, mas funcionava para abrir a caixinha, passou a aumentar de frequência. Então o tempo que ele passava frente ao problema diminuiu e o que ele fazia, que era eficaz para resolver o problema, aumentava. Comportamento inteligente. Ele consegue ser inteligente para resolver um problema. E a curva que ele fazia, os padrões de comportamento que esses animais tinham para resolver esse tipo de problema, era o mesmo do nosso. Ele descobriu a curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem pelo efeito do comportamento. Que funciona para a gente. Se você está treinando uma criança numa escola para aprender a fazer uma conta de matemática, funciona para o seu cão se você está ensinando ele a dar a patinha, funciona para um ratinho no laboratório se você está ensinando ele a pressionar uma barra. Aqui a gente está começando a tocar no que é a psicologia experimental moderna. O Skinner é outro cara que vai ser muito importante para isso, porque ele vai falar, usando esses dois métodos de base, do Pavlov e do Thorndike,
ele vai demonstrar como a gente desenvolve superstições, como a gente toma decisões, como a gente faz escolhas, como nós conseguimos ser autocontrolados, como as nossas ideias sobre o que é ser livre afetam o nosso comportamento. Então percebe que a gente partiu de coisas extremamente básicas, com analogias, até chegar na caixa, até chegar nas curvas de comportamento, até chegar nos temas complexos. Inclusive aqui, esse chimpanzé aqui é o sultão. Ele é um animal que durante a Primeira Guerra Mundial, ele estava nas Ilhas Faroe, acho que assim que fala, que é um arquipélago, mas ele estava num pedaço que pertencia à França, e ele era estudado por um alemão nessa época, chamado Wolfgang Köhler, e o Köhler estudava criatividade, percepção e criatividade. E ele, com uma tarefa simples sobre uso de ferramentas, ele começou a identificar quais são os determinantes, como eu consigo fazer para tornar alguém mais criativo, por exemplo. O que eu preciso estabelecer num certo ambiente para que esse animal perceba como é que funciona esse mundo, ele consiga ser inteligente para perceber que ele pode fazer tal coisa e resolver um problema que ele nunca fez, resolver de maneira criativa. Todos esses métodos, eles pertencem à psicologia experimental. A psicologia experimental funciona programando esse tipo de tarefa e observando o comportamento de uma maneira comparativa. Essa foi a primeira manifestação, talvez, de como o Darwin influencia a psicologia. Porque é esse raciocínio comparativo que vai dar base para uma série desses experimentos aqui. Eles não acabam aqui, são vários, mas eles são muito importantes porque eles passaram a permitir isso. O laboratório passa a ser um ambiente do psicólogo graças ao Darwin. Antes não seria assim. Mas não só o laboratório. O laboratório ele é muito legal, muito útil, muito interessante para estudar só um pequeno conjuntinho de coisas. Quando você quer entender a vida e a história natural dela, você tem que olhar para o mundo como ele é. E é com base nisso que os etólogos, que é uma parte da biologia que estuda o comportamento de um ponto de vista natural, é com base nisso que eles vão trabalhar. Se eu quero compreender o comportamento dos organismos como ele é, a história natural desse comportamento, eu preciso ir a campo e ver como as coisas funcionam. Bichos de verdade, em situações razoavelmente reais. E é por isso, é com base nisso que o Lawrence fez um trabalho que se tornou clássico com os patinhos. Eu não sei quem já teve a chance de ver em sítio fazendo e tal, mas de um modo geral, quando os patinhos eclodem do ovo, eles seguem a mãe. A mãe vai para um canto e eles vão junto. Ela vai para outro canto e eles vão também. Segue bem grudadinho. Se ela vai nadar, eles vão nadar. É lindo, fofinho. O Lawrence percebeu que ele começou a ter uma pergunta: será que é necessário que seja a mãe? Se eu botar outra pata, ainda é o pato, né? Se eu botar uma pelúcia, trazer a pelúcia, será que ele segue? Se eu botar uma caixa de papelão? Em todos esses casos, os patinhos seguiram. Se era um objeto grande o suficiente, eles seguiram. Independente da forma, textura, até ser um ser vivo. Até que teve um dia que o Lawrence resolveu brincar com isso e ele mesmo resolveu ser a pata da vez. E aí, quando os ovos eclodiram, quem estava na frente era ele. Adivinha o que aconteceu? O Lawrence virou a mamãe. Os patinhos foram seguindo a ele. E por que isso é importante? Porque com isso ele vai falar de um problema fundamental. O que faz com que a gente se comporte como a gente se comporta? É só a nossa herança ou é só o ambiente onde a gente cresce? Com esse modelo aqui, o Lawrence falou, provavelmente não é nenhum nem outro.
separadamente, mas é uma mescla, é uma composição das duas coisas. Por quê? Esses patinhos eles têm que nascer sensíveis ao que está acontecendo. Eu vou nascer aqui, vai acontecer alguma coisa, um monte de coisa, e uma dessas coisas é importante, é a minha mamãe. Quem que é a mamãe? Pode variar, mas de um modo geral é um negócio grande que aparece na minha frente. Tomara que não seja um predador, né? Nesse caso aqui, se o objeto tivesse algumas propriedades, eles vão seguir. Essas propriedades variam a depender do contexto. Mas você não pode dizer que esse comportamento aqui, ele é inato, nem aprendido, necessariamente. Ele tem uma base que compõe com as duas coisas, contexto e hereditariedade. Essa é uma das grandes contribuições da etologia. Não só dele, de outros como Nicola Timberlake, que foi aluno dele. Tá? Aqui a gente tem um trabalho que ele fez, que era... ele estava estudando ninhos, e aí ele pegava pedras e pintava, tipo, ser parecido com um ovinho, botava lá para ver como é que as famílias iam chocar, etc. É um cara muito importante para quem estuda biologia, a gente pode conversar mais sobre ele depois. Tá? E falei que ia chegar. Talvez a última dessas formas clássicas da gente ver a psicologia científica é a psicologia e as neurociências cognitivas, que elas nascem já no final dos anos 50 e início dos anos 60, na pós-guerra, eminentemente, e que elas vão tratar não só do comportamento como um objeto, mas falar da mente de um ponto de vista mais computacional, por assim dizer. Então, com os computadores surgiu a ideia de que a nossa mente ela nada mais é do que um software rodando num hardware, o cérebro, um programa rodando no computador, certo? É dessa base que a gente tira várias das coisas que a gente fala, do nosso jeito de falar. Tal coisa tá aqui tá dentro da minha cabeça, está em tal lugar, a memória fica em tal lugar, e professor, está difícil de recuperar o HD, não está funcionando bem. Desse conjunto de coisas que a gente tira muitas vezes essas analogias que a gente usa, né, no nosso cotidiano. Dois trabalhos que eu achei bem legais para a gente trazer e destacar. Eu vou começar com o dele, o Carl Hartz, que ele é mais recente, é um jovem pesquisador ainda, e já é um reflexo dos nossos tempos, porque ele é um homem negro falando sobre neurociência, o que não podia acontecer nos Estados Unidos até os anos 60, mais ou menos. Porque quando os negros tiveram direito a lecionar nas universidades, eles também só podiam lecionar cultura negra, que era como eles chamavam basicamente qualquer coisa que não fosse as disciplinas científicas, eles, os brancos. Então, eu sou negro, eu tenho doutorado em neurociência, eu vou entrar no departamento de neuro? Não. A cultura de discriminação racial nos Estados Unidos era desse tamanho, a ponto de mesmo quem tinha, os poucos que conseguiam ter acesso à cultura universitária e aos diplomas, não tinham acesso ao fazer científico propriamente dito. Eles eram segregados, discriminados dentro da própria universidade, certo? O que não é uma desculpa providencial para o discurso racista também. Que você, ao mesmo tempo, você garante ali o que está escrito na Constituição, que dá direito a ele a ter a função dentro da universidade, mas não dá a ele o direito de produzir conhecimento, impede a igualdade com qualquer outro. Sem contar o fato de que eles não tinham direito a acessar dinheiro de pesquisa, muitas vezes. Tá bom? O professor Carl Hartz, ele tem uma origem da África do Sul. Ele está trabalhando agora, salvo engano, nos Estados Unidos, e ele estuda basicamente drogas. A cultura das drogas, o combate às drogas, o efeito da dependência sobre o desenvolvimento, mas não só isso. O efeito do uso e consumo abusivo de drogas entre detentos, entre populações carcerárias dos Estados Unidos. Porque a população carcerária dentro dos presídios, acho que não é novidade para ninguém que no Brasil, muitas vezes é ali que você tem o centro de informação profissionalizante para o crime organizado. E a moeda de troca, muitas vezes, é a droga e a cultura de dependência da droga. Então é muito interessante, os estudos dele têm gerado um impacto bem interessante
é bem recente, ele tem 56 anos, se não me engano. Provavelmente essa foto não é possível, né? Ele tá muito bem. Né? Acho que a foto deve ser mais antiga. Além dele, eu trouxe também a Brenda Milner, que foi uma precursora. A Brenda Milner, ela está dentro de uma linhagem de pesquisadores extremamente renomados. Ela cooperou, começou a carreira dela de pesquisadora junto ao Donald Hebb, que foi o fundador da neuropsicologia e um eminente psicólogo americano, que por sua vez foi aluno do Lashley, que foi aluno de John Watson, que foi o fundador da psicologia comportamental nos Estados Unidos, que foi aluno do Angel, que é o cara que inventou os testes psicológicos, que por sua vez foi aluno do William James. Então ela vem de uma linhagem, de uma estirpe nobre da academia americana, por assim dizer, e ela também está naquele quadro de terminou o doutorado, meio dos anos 50, mulheres não tinham direito à grana de pesquisa. Ela quase abandonou a carreira acadêmica quando ela conseguiu conversar com um colega, o Donald Hebb, que tirou dinheiro de pesquisa dele para ajudá-la a montar um grupo dentro de um hospital, onde ela fazia os experimentos dela, os trabalhos de pesquisa dela. E aí, sorte e competência, ela conseguiu pegar um caso que, para quem tem curiosidade sobre neurociência, esse tipo de coisa, vale muito a pena dar uma olhada, que é o caso HM. Foi um paciente que teve um relato muito controlado sobre a evolução do quadro clínico dele e como ele acabou permitindo que a gente descobrisse, na verdade que a Brenda Milner descobrisse, que a gente não tem só um mecanismo de memória, mas tem múltiplos. Quem basicamente identificou esses múltiplos sistemas de memória foi essa mulher aqui, que está viva. Ela tem 100 anos. Em julho, se Deus quiser, ela vai completar 101. Tá? Ela é patrimônio da humanidade. É uma das poucas que a gente pode daqui dessa lista mandar um e-mail, fazer uma pergunta ou agradecer. E acho que ela é muito interessante de estudar justamente porque ela viu essa mudança, né? Principalmente quando a gente está pensando em mulheres na ciência, né, que teve um evento agora recentemente, vale muito a pena dar uma olhada na história dela. Ela foi uma precursora, ela teve alunas como a Susannah Calkins, que é uma das mais renomadas neurocientistas atualmente, neuropsicólogas também. Então ela não só é uma cientista eminente, como ela ajudou a formar gerações de cientistas, entre eles várias cientistas mulheres. Então, ela é uma das primeiras gerações de mulheres que puderam formar mulheres. Então, é muito interessante para a gente poder ter essa dimensão também, quando a gente pensa que ela ainda está viva. Então, foi ontem, na história do conhecimento. De tudo isso que eu falei, já para finalizar, tá? Sei que já conheci vocês bastante. Essas três coisas que eu falei, da psicologia experimental, da etologia, da psicologia e da neurociência cognitivas, são o nosso jeito clássico de 100 anos de fazer psicologia científica. O que não quer dizer que é exatamente isso que é o hot topic, que está quente no momento. Na verdade, quando esse negócio aqui começou a acontecer, a biologia evolutiva e o desenvolvimento, muita coisa passou a mudar na ciência. Inclusive, respingou, caiu na psicologia, porque, em grande medida, uma das coisas que dá base, né, para a emergência da discussão da EVODEVO, da biologia evolutiva e desenvolvimento, é o problema do programa adaptacionista. O programa adaptacionista é basicamente o que a psicologia faz como psicologia comparativa desde o início. Porque a gente fala da cognição como se é cognitivo, tem fitness, melhora, é bom, é top, é isso aí, é nóis. E na verdade, principalmente, eu estudo no meu doutorado resolução de problemas, erros, ineficácia, coisas totalmente sem propósito e aleatórias são a norma de muitas vezes o que a gente faz. A gente escolha também vê muito isso. A cognição ela é muito menos inteligente do que parece, na verdade. Desse conjunto de problemas, então,
a biologia evolutiva do desenvolvimento, ela parece abrir para a gente uma margem para várias possibilidades de estudo, coisas que a gente ainda está só tateando. Eu trouxe aqui como indicação esses dois livros, o Dawkins e da Jablonka, porque eu acho que são dois que vocês conseguem encontrar mais facilmente em livrarias e coisas assim. Eles ajudam a gente a ter uma ideia do que é mais ou menos como está o nosso conhecimento sobre a evolução de um modo geral e perspectivas para esse avanço das ideias evolutivas mais recentemente. E eu acho, e também porque, em grande medida, isso aqui reflete o estado de coisas do pensamento evolutivo entre psicólogos. Então, como a gente está falando da mente hoje, tem muito a ver com como esses caras estão falando da mente. Então, a biologia, ela evoluiu para falar, como prática, acadêmica, para falar da história da vida, pensando em termos de, claro, de uma história natural, mas também para a história das populações e cada vez mais também para a história dos indivíduos. E como essa história de desenvolvimento, ela acaba também afetando características que você expressa e inevitavelmente acaba tendo efeito entre as gerações. Em psicologia, a gente está só tateando qual que vai ser o tamanho disso. A gente hoje está migrando para um momento em que a gente vai estudar, cada vez está estudando a cognição de um ponto de vista natural, evolutivo, contextualista, histórico e desenvolvimental. Mas ela é evolutiva. A verdade, o bem das coisas, até estava conversando com o professor Thomas Cleland, que ele é da Universidade de Cornell, lá nos Estados Unidos, faz umas 3 semanas agora. Ele publicou um texto curtinho com outros 3 pesquisadores, falando sobre quão importante é para psicólogos hoje entenderem sobre matemática, entenderem sobre evolução, entenderem sobre estatística, entenderem sobre sobre biologia molecular, sobre evodevo, sobre esse conjunto de coisas. Ele separa umas 5 coisas muito importantes. Todo psicólogo tem que saber para fazer bem psicologia. A gente tem que partir daqui no texto. Aí eu mandei uma pergunta para ele. E para onde a gente vai a partir disso? Qual que é a nossa teoria? Qual que é a nossa física quântica? Qual que é a nossa evolução? Qual que é a coisa que unifica a gente? Ele falou, então não faço a menor ideia. Não estamos nem perto de chegar nisso. Então, a verdade é que a psicologia como ciência, ela bebe muito no que o Darwin fez, mas nós não temos um Darwin ainda. Nós não temos um unificador. E isso só mostra quão única é a experiência do Darwin. Porque é muito difícil você partir de lugares tão diferentes quanto um botânico e um zoólogo para uma ciência unificada, que pensa sobre processos unificados. Nós não temos isso. A grande questão é, no século XIX a gente teve um contexto de pesquisadores, exploradores, viajantes, abertos à diversidade, que permitiu que um Darwin existisse. Será que a gente está no século XXI preparado para produzir um novo Darwin? Essa é a nossa pergunta hoje, tá? Então, só para retomar, a viagem que o Darwin fez permitiu que ele chegasse a um raciocínio sobre a descendência com modificação e publicasse um conjunto bem diversificado, das obras dele, da origem, da descendência do homem, da expressão das emoções. A gente viu quanto isso aqui foi importante para o William James conseguir pensar a proposta dele de uma psicologia de base evolutiva e mais ou menos como nós estamos e para onde estamos indo em termos de um raciocínio evolutivo, ainda meio disperso e perdido na psicologia. Tá? A psicologia carece dessa teoria unificada. Ela não tem algo que integre esses diversos níveis de análise em uma teoria evolutiva da mente e do comportamento que una, desde os mecanismos moleculares até os processos cognitivos complexos e os padrões de comportamento de grupos, de massas. Mas, amém, nós estamos fazendo ciência.
Essa é a única certeza que a gente tem, que não importa onde nós estamos, as coisas vão mudar. E que bom que elas vão mudar. Desde que a gente parta dos lugares certos, a gente tem a chance de chegar a boas conclusões. E depois de 160 anos, com todas as coisas que a gente já mudou, cada vez mais parece, para mim pessoalmente, que o Darwin é um bom, se não o melhor ponto de partida. É isso. Eu trouxe só para finalizar essa frase do Skinner, que eu acho que ela é muito pertinente para isso aqui, para esse espaço, principalmente para o momento que a gente está vivendo hoje. Não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna. Experimente. É isso, pessoal. Muito obrigado. É isso que eu tinha para falar com vocês.